Então, você teve câncer por falta de Deus? Bom dia, seja muito bem-vindo. Hoje a live eu quero falar desse tema inspiracional, desse tema cristão, desse tema voltado a Deus, no qual eu me questionei lá no início, quando eu estava com 21 metástases e hoje, há 17 anos, venci essa doença, me questionei e olhando para Deus, falando com Deus, perguntei: onde eu pequei? Porque meu peso era saudável, eu achava que minha alimentação era saudável, mas não era. Eu praticava atividade física, não usava drogas e não conseguia entender como uma pessoa com todas essas qualidades e características, achando que tinha alimentação saudável e não era, desenvolveu câncer. Então eu falei, deve ser castigo de Deus, porque eu pequei, eu cometi o pecado e Deus me castigou. Você pensou desta forma também? Que o câncer veio por conta de um pecado seu? Então, se você pensou dessa forma, eu quero convidar você para a gente refletir um pouquinho sobre isso. Mas antes, claro, com a melhor bebida detox do mundo, a querida água. Delícia, né? Geladinha. Água fresca, mas sem frescura, sem essa palhaçada de água alcalina, que ninguém precisa de água alcalina para tratar ou curar o câncer. E eu quero muito ter essa interação com vocês aqui ao vivo, porque exatamente as lives não mais ficarão gravadas, só quem estiver ao vivo assistirá às minhas lives. Então, já estou começando a fazer esse anúncio desde ontem, para que você que me acompanha, você que gosta do meu conteúdo, inscreva-se no grupo de WhatsApp, que eu vou começar a deixar no Story nesses próximos 20 dias, vou deixar todo dia no Story, para que você entre no grupo do WhatsApp, para que você ative o sininho de notificação que fica aqui nesse cantinho quando você clica no meu Instagram, exatamente para que o Instagram te avise o momento que vai começar a live. E também você que faz parte do grupo do WhatsApp, 15 minutinhos antes eu divulgo o link exatamente para que você possa entrar ao vivo aqui comigo, porque quem assiste gravado não assistirá mais. As lives serão novas, teremos novos caminhos em relação às lives, e você que gosta do meu conteúdo e assiste ao vivo, está no caminho certo, está no local certo. Se você assiste gravada, você não conseguirá mais fazer isso, tá bom? Aqui pelo Instagram. Então vamos lá. Quando eu questionei Deus, eu estava chorando muito, porque eu tive câncer, eu não consegui entender o motivo dessa situação, e eu, de uma forma imediata, isso foi limpado do meu coração. Isso foi apaziguado dentro do meu coração. Eu falei, fiz um compromisso com Deus, que eu tinha dois caminhos. Eu saía dessa vida, eu era feliz. Graças a Deus eu escolhi sorrir e ser feliz e não seguir o caminho de tirar a própria vida, porque esse foi o sentimento que eu tive naquele momento de reta final, de ponto final, de linha final. Quem teve câncer entende essa questão de perceber muitas vezes o câncer como um ponto final. Não é. Estou aqui na frente de vocês. Dezenas de pacientes meus que estavam desenganados estão na frente de vocês também, fazendo live. Por sinal, agora às 8 horas da manhã, uma paciente minha com câncer de mama hormonal e metástase fará uma live de remissão, que é quando os exames de sangue e imagem não mostram mais a doença. Mas eu achei que teria ali naquele momento um ponto final para a minha vida, muito jovem, com a presença de uma doença séria, uma doença delicada, e eu lembrei desse pensamento meu, do meu questionamento para Deus, quando eu estava assistindo um filme no Netflix chamado Maria Magdalena, que é a história de Maria Madalena. E nesse momento Jesus estava no Sinédrio e começou a conversar com as pessoas que ali estavam, perguntando se tal pessoa pecou, se fulano pecou, e por isso Deus castigava. E Jesus, com toda a sua autoridade, trouxe, Jesus trouxe, Deus é amor, logo Deus
Ele não causa doença num filho para que o seu filho o chame de pai. Deus não causa desgraça na vida de um filho para que o seu filho se aproxime dele. Deus não tem tempo para idiotices e para babaquices de desgraçar a vida de alguém para que essa pessoa, como um escravo, se ajoelhe nos pés dele e comece a pedir perdão. Deus é amor. Então, valorizando essa imagem de Jesus como Deus amor, não tem como você, hoje, que está com câncer, ter tido essa doença por conta de Deus. Isso não passou pela escritura dele, pela direção dele. Não é a falta de Deus que causa câncer. Vou falar uma coisa que muitos que me acompanham vão se surpreender, outros vão entender melhor ainda. Muitos têm escrito que sabem que não foi Deus que causou câncer nelas. Muitos escrevem isso. Mas milhões de pessoas não sabem que a falta de conhecimento é um dos grandes responsáveis pelo câncer. Vou repetir. A falta de conhecimento é um dos grandes responsáveis pelo câncer. As pessoas não tomam os devidos cuidados com a saúde e formam câncer. Isso é extremamente importante ser dito, porque mesmo as pessoas que colocam para mim que nunca questionaram Deus, nunca se questionaram sobre aquilo que colocam na boca, se envenenando no café da manhã, no almoço e no jantar, se envenenando no lanche da manhã e no lanche da tarde, e muitas vezes não se questionam e acabam seguindo uma linha de destruição pessoal, de suicídio nutricional, consumindo remédios naturais que também são prejudiciais e receitas medíocres que também são prejudiciais e falsos chás milagrosos que também são prejudiciais. Se eu fizesse talvez uma enquete nas redes sociais perguntando se as pessoas acreditam em Cristo, em Deus, acredito eu que mais de 60% das pessoas falaria que acredita. Acredito eu que elas colocariam. Mas se eu colocasse, visto que você acredita em Cristo, você continua acreditando em falsos chás milagrosos? Você continua acreditando em suplementos medíocres? Você continua tomando vitaminas e minerais sem a prescrição do seu nutricionista? Você continua usando remedinhos naturais de fundo de quintal achando que isso vai tratar o câncer? Acredito eu que 99% das pessoas colocariam que sim. Porque a mensagem que eu mais recebo na rede social é isso. O que eu mais tenho visto é isso. É o uso de coisas artificiais, ruins, para tratar uma doença complexa. Eu até consigo entender hoje, né? Lá atrás eu não entendia, que não foi Deus o responsável pelo câncer. Mas eu não consigo entender a pessoa que fala que não foi Deus continuar usando açafrão, linhaça, continuar usando soja, continuar usando falsos chás milagrosos, continuar se suplementando sem um devido acompanhamento nutricional. Isso eu não consigo entender. Porque isso cai diretamente, não na falta de Deus, mas na falta de conhecimento, e por isso as pessoas acabam seguindo essa linha. A Vani colocou, que riqueza essa fala, Lê, deixa gravada para compartilhar com minha família. Sim, essa live ficará gravada, se o Instagram me permitir, mas as próximas, lá na frente, a hora que chegarmos na live 800, a live não ficará mais gravada como assim eu falei, mas essa vai ficar gravada assim. E deixa eu ver aqui mais interações comigo, deixa eu pegar aqui, ó. Bom dia, doutora Lê, estou recém-operada, né? Ela colocou cirurgiada com 10 dias PO pós-operatório. Posso comer comidas de milho, leite de coco? Pode. Eu não proíbo o leite de coco, eu não proíbo o milho. Eu só não indico esses milhos e produtos que são aí do supermercado, mas você pode comer, não é proibido. Vamos tomar mais um pouquinho de água? Vamos hidratar, essa é importante manhã. Daqui a pouquinho, começando a querida live com a minha querida paciente Maria Sato, que teve câncer de mama hormonal com metástase.
e quero muito que você ouça ela, porque ela entendeu que precisava mudar a alimentação. A maioria das pessoas não entende isso ainda. A maioria das pessoas pula de dica em dica e continuam oferecendo 1% do que podem durante o tratamento, que é o que acontece. O que a gente traz de dica, o que eu trago de dica é apenas 1% do que eu ofereço para o meu paciente. Com certeza é mais do que todos os outros conteúdos, com todo respeito, que você tem visto nas redes sociais. Mas é 1% do que eu ofereço para o meu paciente. E a Carol perguntou, caldo de osso é bom para a saúde? Se você fizer o caldo do seu osso não, né? Do osso que você comprou, sim, mas não precisa comprar esses caldos de ossos, porque muitas vezes tem porcarias adicionadas nesses produtos. Bom dia, doutora Ale, excelente suas lives, a gente aprende muito, que legal. Então, lembra, você que aprende muito, continuar assistindo ao vivo, porque as lives gravadas não ficarão mais aqui no Instagram. Bom dia, doutora Ale. Não sabia da linhaça. Minha profissional da saúde passou a colocar linhaça dourada na salada. Não coloque linhaça porque ela tem veneno e ela tem fitoestrógeno que é ruim tanto para homem quanto para mulheres, tá bom? Então não use linhaça como remédio. Todo dia a pessoa usa a linhaça na alimentação. Ah, Ale, mas meu intestino não funciona. Então use aquilo que Deus nos deu, que é fruta, verdura e legume. Algum desses grupos, sem dúvida, vai ter para vocês substâncias especiais para o bom funcionamento intestinal. A Carol, 1% do que o senhor fala vale mais de 1000. Que bom, Carol, fico feliz. É o maior conteúdo e, segundo meus pacientes, o melhor conteúdo que tem nas redes sociais. Só que vocês que estão enfrentando o câncer precisam de mais. Não dá tempo de ficar com apenas 1%. A gente precisa de 100% para enfrentar o câncer. A Maria colocou, pós-menopausa sentindo muitos fogachos. Posso usar Ceci? Posso usar Ceci sem câncer e com hipertireoidismo? O que é Ceci, Maria? Eu não conheço. Alguém conhece o que é Ceci? A Maria está na menopausa, está com fogacho e está falando que quer usar Ceci. Eu não conheço Ceci. Mais questionamentos, mais perguntas. Daqui a pouquinho iniciando a live sobre remissão, como sempre trazendo pacientes meus que chegaram na remissão exatamente para que você possa ver que isso é possível. A Maria perguntou, hormônio? Não, não é indicado hormônio para quem teve câncer, viu, Maria? Ah, Ale, eu não tive câncer, eu não sei, né? Eu vou entender que quem está me assistindo ou está com câncer ou teve câncer, ou é familiar da pessoa que está com câncer, né? Então não recomendaria de forma alguma hormônio para você. Estou agora a acompanhar novamente 3 biópsias e não chegou o diagnóstico. Manda notícia quando chegar o diagnóstico da biópsia. É muito importante a gente saber o que tinha ali no seu corpo. Ou o que tem ali no seu corpo, né? Eu não sei. Mais perguntas, enquanto isso eu vou me hidratando. Mais questões? Eu acredito que eu tenha respondido as principais dúvidas de hoje, de manhã, das pessoas que aqui entraram, né? Quero muito que você coloque depois nos comentários se você também pensou que era falta de Deus durante o tratamento do câncer, e isso é muito importante, porque é falta de conhecimento. Quais eram meus erros alimentares lá atrás? Um erro gravíssimo que eu tinha é consumir açúcar com veneno. O que é o açúcar com veneno? É o famoso açúcar comum, no entanto faz se é mascavo, demerara ou cristal, que não é orgânico. Por sinal, naquela época também nem tinha essa produção de açúcar orgânico. Hoje, pelo menos na maioria dos supermercados que eu ouço falar, tem açúcar orgânico, que seria uma forma de você não envenenar o seu corpo. Não é o açúcar que faz o câncer crescer, é o veneno do açúcar que faz o câncer crescer, e as pessoas não se atentaram a isso, principalmente médicos, porque médico não tem
um aprofundamento adequado na nutrição como deveria. Inclusive, nossos colegas nutrólogos não têm aula com engenheiro agrônomo, com médicos veterinários na sua formação e na sua pós-formação. Então, muitas vezes eles não comentam isso com vocês e você acaba engolindo o gato por lebre, literalmente. Então, o açúcar com veneno era algo muito comum que eu fazia lá atrás, e a porcaria da soja era algo muito comum. Se a pessoa tomasse um suplemento em um pequeno período do tempo, com soja está tudo bem, existem suplementos que eu mesmo já prescrevi que tinham soja porque era menos pior opção para o paciente, está tudo bem. A questão é que eu usei isso durante anos. A porcaria da soja, e a soja tem bastante veneno, semana que vem eu vou fazer live sobre isso, bastante veneno, inclusive 3 cancerígenos, glifosato, carbofuran e 2,4-D fenoxacético. Fora os outros 33 que ainda estão sendo estudados para ver se causa câncer, mas para que eu vou dar agrotóxico em alta quantidade para você? E muita gente usa tofu, abês e um monte de porcaria vinculada à soja com veneno, e as pessoas não têm ideia desse risco. Eu cometi esse erro grave lá atrás e não sabia que essa substância do veneno alimenta o câncer também. As pessoas acham que o açúcar alimenta o câncer. Isso é falso. O que alimenta câncer é veneno e porcarias de aditivos alimentares, que é a química pura para formar câncer. Nenhum médico no Brasil fala sobre isso porque eles não têm conhecimento. Nenhum médico. Eles não têm conhecimento sobre produção de sementes, sobre industrialização. São ótimos para diagnóstico, tratamento do câncer, mas na parte nutricional é muito básico, é muito raso a informação. O Marcos perguntando, Ale, o sal, qual é o mais indicado? Sal refinado você pode consumir, não tem problema algum. São de boa qualidade, não precisa de sal marinho, não precisa de sal integral, não precisa de flor de sal, não precisa de sal do Himalaia, porque é dinheiro jogado fora. Você vai jogando dinheiro fora e não precisa. A Carol sempre me elogiando aqui, obrigado, Carol, e o senhor muito corajoso. Carol, a parte mais difícil da minha vida, acredito eu, né, foram enfrentar as 21 metástases. Quem enfrenta 21 metástases, o restante que tem é fichinha. 21 metástases com médicos falando para você que não teria como tratar a doença. Fiquei 4 anos no tratamento paliativo. Então, quem fala que está no tratamento paliativo, eu entendo você. A diferença é que no meu tratamento paliativo eu não tinha uma gota de remédio. Teve um momentinho que eles usavam um remédio chamado Sandostatin lá que não serviu de nada. Então, era a mesma coisa que água, né? Não fazia mal, mas também não fazia bem. Mas para quem enfrenta 21 tumores, 21 metástases no fígado, em todo o fígado ficaria um queijo suíço se naquele momento fosse retirado, as outras coisas são pequenas. Então eu bater de frente com alguns, não todos, profissionais da saúde que enganam vocês falando de açafrão, falando de linhaça, falando de vitamina D como remédio para todo mundo, como cura para todo mundo, é simples, né? Porque foram 21 metástases colocados na minha frente antes. Falar de fosfetanolamina e dos vendedores desse lixo, nada contra os vendedores, minha crítica é contra a fosfetanolamina. Falar de chá falsamente milagroso, isso daí é pequeno. Quem enfrenta 21 metástases, não existe esse medo dessas coisas mundanas, talvez incômodo, né? Talvez o profissional da saúde que ganha dinheiro dessas empresas fique incomodado com o que eu falo, mas isso é problema dele. Isso é um problema que ele vai resolver com a consciência dele e com os pacientes dele no futuro que souberem que ele está ganhando dinheiro para ficar prescrevendo lixo para os seus pacientes, né? Então, esse acredito que seja o foco. Cadê minha querida Silvana? O que você fala muda a vida das pessoas. Lembro como era a minha alimentação sem você. Era péssima, hoje não mais. A Silvana se libertou do câncer, a Silvana se libertou do diabetes e a Silvana tem um coração extraordinário. Antes estava numa situação delicada do coração e hoje não mais. A Vani, Ale,
fala sobre o inhame, é indicado ou não? Depende, se ele for afetivo é indicado. Se você gosta de inhame, de cará, de mandioca, é indicado. Se você não gosta, não precisa comer. Não existe nenhum alimento que... Existe um alimento que você precisa tomar todos os dias, é água. Todos os outros, o seu nutricionista tem que ter competência para encontrar combinações para você consumir. Se você não gosta de boi, tem carne de frango. Se você não gosta de carne de frango, tem peixe. Se não tem peixe, tem ovo. Se não tem peixe, não tem ovo, tem porco. Então, o seu nutricionista que tem que ter essa competência, essa habilidade. Bom dia, faço uso de anastrozol. É possível ter osteoporose? Sim, principalmente para as pessoas que não têm acompanhamento nutricional. Minha filha teve um tumor cerebral, glioma, há 7 anos. Continuamos em acompanhamento, pois a ressonância ainda capta contraste. Mas há 3 anos estava recomendando alimento específico? Eu recomendo você fazer um acompanhamento urgente comigo, porque são vários alimentos específicos, não existe um. Para o caso dela, são vários. Não fique em cima de dicas em situações graves, como um filho com glioma, que é um tumor extremamente delicado. Manda uma mensagem privada para mim enquanto há tempo. Não consigo comer nada, só pastoso. Então continua comendo pastoso, mas com uma combinação especial de proteína e gordura. Quer saber essa composição? Manda uma mensagem privada para mim, para que eu possa ajudar. Vamos tomar mais um pouquinho de água. Mais água, mais saúde. A Neuza. Bom dia, tenho muita dor de estômago. Tomo espinheira santa, mas meu estômago continua doendo. Recomenda algum remédio? Sim, recomendo. Em primeiro lugar, você parar de tomar esses remédios que destroem a sua saúde. E se você estiver fazendo tratamento oncológico também. Exatamente porque você está tratando a doença e não a pessoa doente, que é você. Você está doente, mas você está pensando só na doença. Quem trata só a doença continua usando remédio natural, que é a espinheira santa, até o resto da vida, e prejudicando a saúde hepática e renal. A saúde hepática é fígado, saúde renal refere-se a rins. A minha sugestão para a maioria dos pacientes que está com gastrite é o consumo de gengibre, porque ele alivia o estômago, mas a gente não vai atrás da causa, né? Eu estou aliviando de uma forma natural, sem prejudicar a químio. Se a gente pensa na causa, eu posso pensar em molhos prontos, eu posso pensar em miojo, eu posso pensar em refrigerante, eu posso pensar em alimentos muito gordurosos, que muitas vezes podem trazer um mal-estar estomacal, e eu posso pensar também na questão simples do alho e da cebola, que muitas pessoas consomem. Muitas pessoas não deveriam comer alho e cebola todo dia, porque se comer todo dia também é remédio, e vários pacientes meus foram curados da dor do estômago, porque tiraram por 7 dias alho e cebola. Se você tira por 7 dias, você tem uma dimensão se aquilo está te incomodando ou não. Então, a princípio, seria esse caminho, essa sugestão. Estou tomando suplemento tal, né? Não recomendo, Ana Paula, tomar suplemento tal sem acompanhamento do seu nutricionista. Exatamente porque a gente precisa primeiro nutrir você, oferecer comida de verdade. As pessoas estão muito contaminadas pelo remédio natural. Tá cheio de profissional de saúde, não todos, recomendando remédio natural, suplemento natural, porque ganham dinheiro. Muitos ganham dinheiro da farmácia da enganação ou da manipulação, como queiram chamar, e aí você acaba estragando a própria saúde. Existem, claro, farmácias de manipulação de boa qualidade, mas existem milhares que pagam para o profissional para que você vá lá tomar o suplementinho que ele indicou. Então, em vez dele ajudar a sua saúde, ele ganha de você e ganha também daquela farmácia. Bom dia, doutor. Trato do câncer, posso usar óleo de soja? Washington, não recomendo, Washington. Nenhum óleo refinado. Soja, milho, girassol, canola, algodão. Recomendo que você consuma, se me permite a sugestão, banha de porco, óleo de coco ou a manteiga, né? Estou tentando lembrar aqui, a manteiga, que são boas gorduras. E por que não recomendo óleo de soja? Exatamente porque tem fitoestrógeno e exatamente porque tem substâncias tóxicas, furano, hexano e 3-MPCD, que não são indicadas para as células do nosso corpo e nenhuma célula nossa precisa dessas substâncias.
Olha lá, outro pensamento que a internet vende a todo momento. Bom dia, doutor. Trato câncer. Posso tomar a Veloz? A Ana Paula perguntou. Não toma, Ana Paula, porque a Veloz é chamado no ditado popular cega-olho. Por que é chamado de cega-olho? Porque ele é tóxico. Tóxico para a saúde dos seus olhos, tóxico para a saúde do seu rim, do seu fígado e com certeza tem um monte de infeliz falando que está sem câncer por conta da Veloz. Por que a pessoa fala isso? Porque ele quer vender essa ideia para você. Ele quer oferecer veneno para você, ele quer prejudicar a sua saúde. Então não use essa porcaria de Aveloz, porque não existe indicação clínica segura para a sua saúde. Pode acontecer de alguém ter tomado uma dose tão pequena que não prejudicou a saúde, ou ele nem sabe que está prejudicada, e ele está sem câncer porque a quimioterapia, a radioterapia matou a doença. Mas isso não dá liberdade para alguém destruir a própria vida consumindo essa porcaria, tá bom? Aí outras pessoas falando, aveia, farinha de amêndoas. Aveia do supermercado é da pior qualidade, não recomendo essas aveias. Farinha de amêndoa, tudo que é farinha eu tento desestimular as pessoas para consumir, prefiro consumir amêndoa. Aí entramos de novo no mundo da magia, ao mundo da magia, ou da destruição, como queiram chamar. Doutor, a folha da graviola é indicado? Sim, para matar pessoas. O câncer é uma doença complexa e precisa de comida de verdade. Enquanto as pessoas estiverem usando remédio natural, o número de mortes de pessoas por câncer no mundo vai aumentar, como vem aumentando. O número de pessoas com doença cardiovascular reduziu. Por quê? O médico entendeu que precisava de um nutricionista para apoiá-lo nessa redução do colesterol. E existiam remédios também para ajudar a controlar a saúde do coração. A mortalidade por doença cardiovascular no mundo começou a cair. Aí surgiu, há muito tempo, né, o câncer. Aí as pessoas falaram, eu vou tomar o chazinho natural, vou tomar o remedinho natural, vou tomar o suplementinho natural. A mortalidade de câncer só tem aumentado, graças a essas receitas medíocres. Então não use receita medíocre. A Maria, doutor, a papa da farinha Maranhão, pode? Qual que é a papa da farinha Maranhão? Me ensina, por favor. Do que é feita essa papa da farinha, por favor? Doutor, quando como alimento que tem alho, tenho muitos gases. Olha que bacana. A Maria comentando, eu sempre falo para as pessoas, o alho e cebola, ele pode ser consumido, não é proibido, mas não usa ele como remédio, não use ele todos os dias. E se você usa ele e tem gases e tem arroto, talvez ele não seja o melhor alimento para você. É importante você separar o joio do trigo. A querida Dani, a Dani está aqui, ó, doutora Lê, obrigada por esse conteúdo maravilhoso. Imagina, Dani, é um prazer, querida. A Dani teve acesso a 100% daquilo que eu falo, porque ela é minha paciente. Ela não ficou só no 1%. Para enfrentar o câncer, a gente precisa de 100%. Carol, qual é o melhor trigo para o pão? É aquele que eu indico para o paciente, Carol. É um trigo exclusivo, indicado por sites da minha confiança para o paciente consumir. Então não é uma informação pública que eu divulgo, eu não divulgo marca nas redes sociais, eu divulgo marca apenas para paciente e às vezes eu nem indico marca para o paciente, eu indico onde ele encontra aquele produto. Então acho que era isso, pessoal. Obrigado aqui pela atenção. Obrigado pela oportunidade. E agora, daqui a pouquinho, mantenha aí você ligado para assistir a live das 8 horas da manhã com a querida Maria Sato, minha paciente que vai completar 70 anos agora, no dia 7 de julho, e ela está livre do câncer. Tal não serve, jamais procuraria médicos. Algumas pessoas, né, focadas ainda em profissionais da saúde que indicam receita, ficam focadas, porque é aquela receitinha rápida, né, mas que leva você à morte, leva você à destruição. E essas pessoas que indicam, muitas delas, receitas medíocres, recebem dinheiro da farmácia de manipulação e quando fazem palestra, está escrito lá o nome do logo, mas ninguém nunca presta atenção, né? Inclusive, esse profissional da saúde que foi divulgado aqui no TikTok. Tem um logo gigante da farmácia de manipulação que ele ganha dinheiro, milhões
de reais já ganhou ao longo da vida, enganando pessoas e iludindo pessoas. Obrigado, doutor. Deus abençoe sempre por nos ajudar. Tive câncer do estômago, retirou 75%. Adriana comentando. A Neuza, doutor, qual é o valor da consulta? Neuza, o Conselho Federal de Nutricionista não me permite falar o valor da consulta, mas se você me mandar uma mensagem privada, eu falo com você, tá bom? A Cava perguntou, gostaria de saber sobre higienização dos alimentos. Muito simples, vou explicar para vocês aqui. Ó. É sempre bom voltar nesse assunto. A gente precisa usar, primeiro, lavar as mãos, lavar a pia onde você vai utilizar. Em seguida, você lava o alimento com água corrente, seja fruta, verdura ou legume. Eu lavo, inclusive, os alimentos com casca, porque eles duram mais tempo depois da higienização. Você coloca num recipiente com água potável. Essa fruta, verdura e legume fica submerso. E aí você usa a famosa água sanitária, aquela que está escrito que pode ser usada em fruta, verduras e legumes. E você pode também utilizar produtos específicos para higienização que são vendidos em supermercados e outros locais. Aí, a partir disso, você vai deixar por 20 minutos debaixo da água. Depois de 20 minutos, você vai jogar fora essa água, molhar o alimento para tirar o excesso do cloro, secar esse alimento e guardar. Ele dura muito mais tempo e você elimina algumas bactérias patogênicas e ovos de parasitas e parasitas também. Tá bom? Então vamos lá. Doutor, omeprazol é cancerígeno? Não tem evidência disso. Muitas vezes é importante usar omeprazol quando prescrito pelo médico. O que a gente tem que entender é qual que é a causa dessa gastrite ou desse desconforto abdominal, que é aquilo que eu estou evidenciando para vocês agora. Doutor, é verdade que leite alimenta nódulos? Só se for o leite de soja. Leite de soja, leite de linhaça alimenta nódulo. Agora, se for o leite da vaca, não tem evidência científica disso. Bom dia, doutor. Me chamo Dercy. Durante a noite levanto muito para tomar água, a boca fica seca. Dercy, tem uma receita muito simples para isso. Eu vou explicar para vocês. Xixi de madrugada tem uma explicação muito forte. Quem toma água de manhã faz xixi à tarde. Quem toma água à tarde faz xixi à noite. Quem toma água à noite faz xixi que horas? De madrugada. Então, procure evitar o consumo de água à noite para não fazer xixi de madrugada. Esse é um caminho muito saudável que eu tenho feito com vários pacientes que me acompanham atualmente. Sinto muita dor, queimação, muita dor, né? O gengibre ajuda, Ana Paula. O gengibre só é proibido para quem tem o consumo de Marivan, que é um anticoagulante, ou outros, mas de forma geral pode ser usado. Comer semente de tomate faz mal? Não tem nutrição boa na semente do tomate e você não precisa comer a semente. Mas é proibido comer o tomate que está com a semente? Não, exceto para quem tem diverticulite, né? Se você tem diverticulite, não é indicado semente de linhaça, semente de goiaba, semente de uva, semente de tomate, não é indicado. Mas você, se não tiver, pode consumir a polpa do tomate que tem as suas sementinhas ali. Doutor, pode tomar, acho que é garrafadas, né? Garrafadas. Não toma garrafada não, porque a garrafada pode matar você. Não faz isso não, viu? Garrafada tem muitas ervas naturais que são prejudiciais para a sua saúde. O Neto, senhor é demais, valeu. Imagina, Neto, imagina, meu querido. Mais informações aqui, mais perguntas, me preparando aqui para a live das 8 horas da manhã. Mais perguntas, mais dúvidas, mais perguntas. Acredito que era isso. As principais dúvidas foram respondidas. Se alguém quiser dividir live comigo agora, alguns minutinhos antes da live das 8 eu consigo, é só colocar eu quero, aí eu chamo você para dividir a live, fazer uma pergunta sobre a parte oncológica, né? Claro que é o meu objetivo. A Milka, querida Milka, minha paciente, vou para a 12ª quimioterapia sem suco de beterraba.
Por que ela comentou isso? Simples. Porque antigamente ela achava que suco de beterraba curava anemia e não faz nem cócega na anemia. A beterraba é vermelha por conta da betalaína, não por conta do ferro. Não tem quase nada de ferro na beterraba. Infelizmente, muita gente consome achando que vai combater a anemia e não combate. O que combate a anemia é fígado de boi, é carne de boi, frango, peixe, ovos e assim por diante. O que é indicado para câncer no pulmão? Fazer acompanhamento comigo, Ana Cláudia. São muitas coisas indicadas. Geleia de mocotó, posso consumir? Se for a geleia que você faz naturalmente de mocotó, sim. É bem-vinda, não é proibida. Posso comer verduras e frutas? Pode, não é proibido. Triturar tira vitaminas? Reduz. Por isso que eu falo para as pessoas não ficar triturando verdura, o famoso suco verde. Além de mudar a qualidade do alimento, você interfere na ingestão, você acaba ingerindo mais do que você precisava e isso muitas vezes atrapalha a sua digestão e atrapalha o consumo de alimentos adequados para a sua saúde. Deus te abençoe sempre, Alexandre. Querida Luísa, paciente, todos meus pacientes sentaram aqui hoje, né? A Bruna, a querida Bruna também, que é minha paciente, está aqui presente. Obrigado pelo carinho, viu? Mas, doutor, o que posso fazer? Só me alimentando com líquido? Não, você tem que ter um acompanhamento nutricional, viu? Isso é fundamental. Isso é fundamental. Então, era isso. Obrigado aqui pela presença. Daqui a pouquinho a gente entra na live especial, que é a live com a querida paciente Maria Sato. De novo, suplementos medíocres. Whey protein é ruim? Sim, é ruim. Existe uma dose indicada e muitas vezes você joga fora isso pela urina porque o seu corpo não precisa. Então ele traz desarranjo intestinal, não é o melhor suplemento de proteína para tomar, mas como tem muita gente ganhando dinheiro para divulgar o Whey Protein, as pessoas continuam tomando. O melhor é aprender a comer comida de verdade, tá bom? Então era isso. Obrigado aqui pela presença e a gente continua em contato nas redes sociais, em especial quem está aqui no TikTok, coloca ale.marcelos, igual está no meu TikTok, para você assistir a live ao vivo, que vai ser diretamente do Instagram. Vocês vão conhecer a querida Maria Sato com informações extremamente preciosas. Você que acha que o câncer não tem cura, você que acha que a metástase não tem cura, eu convido você para assistir a live agora, às 8 da manhã, tá bom? Então, um forte abraço, fiquem com Deus e a gente continua aqui em contato nas redes sociais. Lembrando que em breve não haverá mais live gravada do Instagram e nas outras redes sociais minhas, elas serão apenas ao vivo. Então, se você gosta do meu conteúdo, aproveita para entrar no grupo do WhatsApp, que eu vou deixar no Story, e aproveita para ativar o sininho de notificação, viu? Um forte abraço e fiquem com Deus.